Fala, minha gente, tudo certo? E você deve ter visto, o Internacional anunciou mais uma série de demissões nas últimas horas. Em nota oficial, o clube confirmou que teve que dispensar 45 funcionários do clube, de todas as áreas. Tem departamento de futebol, setor administrativo, até no Parque Gigante do outro lado, no Parque das Piscinas e também das categorias de base. O Inter fez mais uma onda de demissões. Não é a primeira. Em abril desse ano já tinha tido 63. Soma com os 45 agora e passamos de 100 pessoas que o Internacional teve que fazer demissões. E isso está acontecendo por um importante motivo que eu quero te passar a partir de agora. Gente, o que a direção do Internacional está dizendo é o seguinte: pressionado por uma dívida que passa dos 600 milhões de reais, o Inter está tendo que fazer economias. Só para esse ano, os dirigentes garantem que todas as demissões que aconteceram vão gerar uma economia de 18 milhões de reais no cofre do clube. Para 2022, com esta previsão atual, vai economizar 60 milhões de reais. Porque sim, teve gente que ganhava pouco, é verdade que foi demitido, mas tinha funcionário que tinha alto escalão na administração, 10 mil, 20 mil, e tudo isso foi compondo uma economia que vai significar uma redução. Para quem pensa, poxa, mas é só nos pequenos, não chega nos jogadores, a resposta que os dirigentes dão é o seguinte: não, a folha foi cortada, a folha do Inter já chegou a 12, estava em 9 na virada do ano e agora está em 8,5 aproximadamente, 8,300, a última atualização que o próprio presidente Alessandro Barcelos passou pra gente. 20 jogadores saíram de janeiro para cá e pouquíssimos entraram. A gente vai pegar aí o Tyson, o Gabriel Mercado agora, o Bruno Mendes e o próprio o Palacios, que foram contratados. Não é muita gente. O Inter muito mais liberou atletas do que contratou. E a folha também teve um impacto. Então houve esta redução. Mas por que mesmo com todas as reduções, o Internacional não está conseguindo pagar suas contas? Bom, tem algumas questões importantes aí. Você sabia que existe uma folha paralela mensal no Internacional? Eu já tratei aqui no canal, mas todos os meses o Inter tem que pagar 5,5 milhões de reais para fornecedores, dívidas atrasadas, juros e empréstimos bancários e várias outras situações que estão repactuadas dentro da dívida total do clube, mas que ainda consomem muita coisa do Internacional. Dívidas com bancos, principalmente. 5,5 milhões todos os meses desta conta. Bom, mas por que antes fechava? Por que antes o clube ia se organizando e conseguiria pagar suas contas? Além da pandemia, tem um fato que é importante, na verdade, dois. A perda de receitas muito forte de sócios e também dos próprios campeonatos. Vamos lá, começando pelos sócios, que é um assunto que sempre gera curiosidade para a torcida colorada. O Internacional, em setembro de 2019, atingiu seu ápice. Nunca tinha tido tantos sócios em dia. Em setembro de 2019, o Inter tinha 126 mil sócios em dia, pagando a mensalidade. Setembro de 19. Nós estamos em agosto de 21. 21, 2 anos apenas. O Internacional hoje tem 94.200 sócios cadastrados e 75.100 em dia apenas. É uma redução de 40%. 30 mil sócios não estão nem mais cadastrados no Internacional porque já há 3 meses não conseguem pagar a mensalidade. E aí o número fica muito maior, vai a quase 50 de pessoas que não estão pagando. A mensalidade não está sendo paga pelos torcedores. Aí vem várias questões. A pandemia, provavelmente o principal delas, mas o fato de não poder ir no jogo, da galera estar em crise financeira, do Inter não conseguir entregar algo que fizesse o torcedor a se abraçar no clube e as próprias eliminações que geraram irritação em muitos dos torcedores. As eliminações têm um impacto direto nas finanças. Reproduzindo aqui para você o que o Inter previa para terminar o ano com 190 mil reais no positivo. Entre tudo que pagou e tudo que recebeu, se fizesse certinho aqui 15 milhões de euros em vendas de atletas que ainda não foram completados e mais, tinha que ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro, chegar às quartas da Copa do Brasil e às oitavas da Copa Libertadores da América. Se fizesse todo esse plano, o Internacional terminava com 200 mil no cofre no positivo. A gente já sabe que, primeiro, tá muito difícil chegar na quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Tem como, mas não é tão fácil assim. Mas tem como, beleza, dá para cumprir essa meta. A Copa do Brasil, o Inter parou na terceira fase. 2 antes,
perdeu 6 milhões de reais de bonificações que teria previsto receber da CBF. E a Libertadores da América chegou às oitavas, que era a previsão inicial, mas tinha a chance de recuperar a grana na Libertadores que perdeu na Copa do Brasil e caiu pro Olímpia. Ali foram 8 milhões. Então, 6 a menos na Copa do Brasil que não foram recuperados na Copa Libertadores da América. Só aí tem 6 milhões de reais perdidos e que não voltam mais. E o Internacional ainda tem que conquistar uma quarta colocação no campeonato. Chegar em quarto no Campeonato Brasileiro significa 28 milhões de reais da Globo. O campeão ganha 33. Tá? É uma distância pequena entre o quarto e o primeiro, porque a Globo vai pagar super bem os times, faz parte do acordo com a Globo. Mas precisa chegar lá para minimamente equacionar as finanças. Mas é por conta dessa perda de receitas maciça que o Internacional está tendo que liberar funcionários, dispensar uma galera. Aí você pergunta, mas o Inter não vendeu gente a rodo a partir de agora? A rodo não, né? Mas fez 3 vendas na temporada? Fez. Só que aí tem um problema. O Inter ganha 58 milhões e 900 mil tá? Mais ou menos esses valores. Só vou arredondar, 59 milhões de reais. 59 milhões de reais, pelas minhas contas, pelo que eu recebi das vendas de Praxedes, Vinícius Tobias e Charles para o futebol dinamarquês, o Midtjylland, que estava no Ceará, o Charles, o Inter ainda tinha metade. Eu tô contando só com os valores que ficam para os cofres do Inter. Tanto a venda do Vinícius Tobias quanto a venda, principalmente do Praxedes, envolveram valores maiores. Mas o Inter fica com 26 milhões líquidos para si, contando os parceiros do Praxedes. O próprio o Vinícius Tobias dá 30 milhões de reais para si, do valor que tem para entrar esse ano, que tem uma verba prevista para 22, e ainda o outro parceiro do negócio. E o Charles, 2,5. É mais ou menos essa conta que eu coloco aqui. Vem 58, 59 milhões de reais líquidos para o seu cofre, para pagar contas. E alguém diz, pô, mas tu ganhou quase 60 milhões e tu não tem dinheiro. Pois é, a operação de janeiro a junho, 6 primeiros meses do ano, deu 40 milhões e 900 mil de prejuízo. Entre tudo que entrou e tudo que tu teve que pagar, prejuízo na conta do Internacional. E alguém vai dizer, pô, mas por quê? Velho, olha esse dado aí. O Inter tá pagando mais de 15 milhões e meio de reais mensais com o departamento de futebol. Mas alguém vai dizer, peraí, aumentou. O ano passado a média foi 15 milhões e 100 mil. Por que aumentou sendo que a folha baixou? Aí tem uma explicação que eu preciso te dar da própria direção do Internacional. O que os dirigentes estão dizendo? Nós liberamos muitos jogadores, vendemos vários, negociamos, rescindimos com alguns, o Wendel ainda tem parte que recebe daqui, e isso gerou um custo adicional extra a curto prazo. Como a gente teve que fazer muita rescisão, paga o cara agora. Mas a longo prazo, como tu vai te livrar dessa dívida, vai reduzir essa quantia. E 15 milhões não é o valor da folha. 15 milhões é o valor da folha, mais todos os encargos, todos os tributos, tudo que está do departamento de futebol, todos os funcionários que trabalham no departamento de futebol, todo mundo. E aí tu tem mais o custo operacional de toda essa situação. De todo o departamento. Não é só da folha. Só para o grupo de jogadores é 8. Mas tem vários atletas que ainda recebem no Inter. Um exemplo, Leandro Fernandes. O atacante, aquele que está no Nacional, ainda ganha mais de 100 mil mensais do Internacional, que paga mensalmente para ele jogar no Nacional, para não jogar aqui. É a reorganização financeira que o Inter está tentando fazer no seu clube. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.